Muito bem, agora, indo à palavra do nosso Deus, eu quero convidar você a conhecer um livro novo. Aqueles que têm acompanhado nosso culto sabem que nós temos aqui uma pregação expositiva e contínua da palavra de Deus. E por alguns meses nós estivemos nos deliciando com a palavra de Deus dada ao seu líder Neemias na reconstrução do povo de Deus. E no domingo passado foi a última mensagem de Neemias. Então eu estava pensando a respeito de fazer uma continuidade para a gente ter entendimento da palavra de Deus. E eu quis então hoje trazer para nós um profeta que profetizou no tempo de Neemias. O seu nome é Malaquias. É o último profeta do Velho Testamento, né? Ele foi levantado por Deus para dar o recado que nós vamos acompanhar aqui nos próximos domingos. Então nós vamos louvar ao Senhor, vamos meditar na sua palavra no livro do profeta Malaquias. Aqueles que por acaso não têm muita intimidade com a Bíblia, o profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, se você está procurando, você vai encontrá-lo no último livro do Antigo Testamento. E quando nós acabarmos o livro de Malaquias, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar um evangelho. Nós vamos fazer esta ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Nós vimos a reconstrução do muro, nós veremos Malaquias. Eu não vou pregar pelos 400 anos de silêncio de Deus, então nós vamos dar um salto de 400 anos e vamos chegar em um evangelho. Estou pensando ainda qual evangelho, mas estou muito propenso a pregar o evangelho de Lucas, né, como próxima mensagem que nós vamos ver aqui na igreja. Então você já alcançou aí o seu livro, Malaquias. Espero que você já tenha aberto a sua Bíblia aí para você acompanhar. A nossa leitura nesta noite, né, início de noite já, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Deixe aberto ali Malaquias 1, do versículo 1 ao 6. No entanto, antes de eu pregar a palavra em Malaquias capítulo 1, eu preciso dar para você um contexto deste livro para você entender o que Malaquias vai dizer. Então, primeiramente, eu quero dizer para você que Malaquias significa mensageiro do Senhor. O nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Esse livro, ele foi escrito e a data não é muito, é um pouco controversa, não se sabe muito bem o tempo que Malaquias escreveu, mas ele pode ser escrito desde 440, os melhores estudiosos colocam ele assim, até 397 a.C. Então, entre 440 e 397 a.C. foi o momento em que Malaquias escreveu o seu livro. Ele é provavelmente o último foi o último profeta do Antigo Testamento, como eu disse para vocês, embora alguns estudiosos vão dizer que Joel pode também ter sido o último profeta, né? Joel ele ainda é menos provável a sua datação, alguns colocam ele em 800 a.C. e alguns colocam ele em 400 a.C. A mensagem dele é muito ampla e não se há um contexto histórico muito grande para se situar Joel. Mas a grande maioria diz que Malaquias é sim o último profeta do Antigo Testamento. Bom, nesse tempo em que ele está aqui escrevendo, obrigado, nós temos um contexto histórico de Judá, onde está sendo a Jerusalém, na verdade, né, mas o reino de Judá, lembrando daquela separação histórica que a gente tem de Judá e Samaria. Judá ainda era uma cidade submissa ao Império Persa. Então, embora eles tenham sido livres do Império, voltado, eles ainda estão submissos ao Império Persa. Bom,
O livro de Neemias também, irmãos, é uma advertência escrita no estilo de prosa. Então os mineiros vão se dar bem nesse livro, né? É uma prosa. Por que é uma prosa? Porque nós vamos perceber que todo o texto de Neemias, em que o profeta vai falar ao povo, ele traz uma pergunta, onde ele anuncia o assunto que ele vai tratar. E aí Deus dá uma resposta ao assunto que é tratado pelo povo. Então Neemias é um estilo de prosa. O texto destaca uma série de perguntas, né? Como eu disse, são 6 grandes perguntas, mas se você for olhar dentro dessas perguntas, nós vamos ter um total de até 10 perguntas que o povo faz, e aí Deus responde às perguntas que o povo faz. E as respostas são dadas pelo Senhor dos Exércitos. É interessante porque o termo Senhor dos Exércitos é usado por Malaquias 20 vezes. Nesse pequeno livro, por 20 vezes, Malaquias vai dizer ao povo que Deus é um Deus dos exércitos. Então é uma ênfase no livro, e é muito interessante a gente saber porque Deus se dirige assim ao povo. O povo contemporâneo de Malaquias, que voltou do exílio, já está em Jerusalém no mínimo 70 anos. Então, dependendo de onde a gente data o livro, o povo já voltou, ou 70 anos ou 100 anos. Então já se passaram esse período. E parece então que esse povo está com uma esperança que eles tinham perdida. Por quê? Porque a esperança que eles tinham era que, voltando do exílio, eles iam viver num Israel glorioso, num Israel dominador. E como isso não aconteceu, Israel agora está, como eu disse, 70 ou 100 anos ainda, sob o domínio de um outro império. Lembrando que Israel foi levado, Jerusalém foi levada para o exílio do Império Babilônico. Agora eles estão sob o domínio dos persas. Então eles viveram todo esse período debaixo de cativeiro, 70 anos na Babilônia, e agora eles voltam, tem mais ou menos 70 ou 100 anos debaixo de um outro império. Já se vão, no mínimo, 140 anos vivendo debaixo de um outro imperador. E o povo achou o seguinte: Deus vai nos levar para a Babilônia, 70 anos depois ele nos traz aqui, ele vai inaugurar o reino dele, ele vai celebrar o reino dele, e nós vamos reinar como povo de Deus. E isso não aconteceu. E o que parece é que Malaquias está demonstrando aqui que Deus realmente conhece o desânimo do povo. O povo está desanimado, o povo não está mais confiando em Deus, e por causa disso eles se distanciaram de Deus. Então é necessário lembrar aos judeus que eles precisam manter a esperança, e aí Malaquias vai falar sobre isso, para eles manterem a esperança. Vale lembrar, irmãos, que até hoje, desde essa época que o povo voltou do exílio, até hoje, os judeus têm essa esperança nos dias atuais. Eles esperam um Israel que vai dominar sobre todo o mundo. Eles aguardam o dia em que Deus vem reinar sobre Jerusalém. E eles, por isso que você ainda vê lá judeus orando no Muro das Lamentações e pedindo que Deus envie o Messias. E o Messias para eles é alguém que vai restaurar o reino de Israel. Por isso que os discípulos de Jesus muitas vezes perguntaram para Jesus: Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? É chegada a hora do reino ser restaurado? Então a grande esperança de Israel sempre foi de que Deus fizesse um trono em cima do Monte Sinai e governasse de lá e mandasse em todas as nações, e Israel seria o seu grande mensageiro. E isso não aconteceu na volta do exílio, e o povo então se desgostou, perdeu a esperança em Deus. A grande ideia no livro de Malaquias: Deus repreende o seu povo por causa dos seus pecados,
e lhes anuncia a esperança que virá àqueles que se arrependerem. Vou falar novamente para você gravar. Deus repreende o seu povo por causa dos seus pecados e lhes anuncia a esperança que virá àqueles que se arrependerem. A dinâmica do livro, então, se dá entre o embate de Deus com o povo. O povo fala, ou pelo menos o povo pensa, e Deus, que conhece o coração, manda o profeta falar para o povo: eu sei que vocês estão pensando isso de mim. E aí Deus rebate o pensamento do povo. Então, para cada questão levantada, Deus dá uma resposta. E hoje eu convido você a ver comigo Malaquias capítulo 1, versículo 1 a 6, e descobrir aqui a primeira resposta que Deus dá ao povo. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, não ao 6. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. E nós precisamos aprender com a Tua palavra. E eu oro por mim e pelos meus irmãos aqui nessa noite, que o Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, abra os nossos corações para entendermos a Tua mensagem. É a minha oração. Amém. Irmãos, uma pequena introdução desse texto. O versículo 1. O versículo 1 é Neemias dizendo: olha, é o que eu vou falar para vocês. E o versículo 1 não é muito agradável. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. A dinâmica do livro já está aqui. Não é uma palavra favorável. Deus não vem dizer para o povo: bonitinho, gracinha, como eu gosto de vocês, como vocês são fandárdigos, não é como diz o Tiririca. Não é essa a expressão que Deus vai usar. A expressão que Deus vai usar, o profeta já deixa na primeira parte do seu livro. Eu venho falar com vocês porque Deus mandou eu falar contra Israel. Então eu queria que vocês entendessem isso. O livro está baseado numa sentença contra o povo de Deus. É interessante, irmãos, que o ministério dos profetas no Antigo Testamento, eles eram baseados em 3 is. Vou falar isso para você nunca mais esquecer, tá bom? Lembre dos 3 is que os profetas sempre pregavam. Eles pregavam contra a idolatria, tem aí o primeiro i. Eles pregavam contra a imoralidade sexual, você tem aí o segundo i. E eles pregavam contra a injustiça social. São os 3 is que os profetas vão sempre pregar contra. Todo livro que você for ler, dos profetas do Antigo Testamento, você vai ver que a dinâmica é essa. Os 3 pecados aí capitais que o povo de Israel cometia estavam relacionados à idolatria, à imoralidade sexual e à injustiça social. É sobre isso grande parte dos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Deus então sempre levantava um profeta para corrigir o povo dos desvios. Então eles estavam se desviando para a idolatria, Deus levantava um povo, Deus levantava um profeta.
Eles estavam se desviando pela imoralidade sexual, Deus levantava um profeta. Eles estavam se desviando pela injustiça social, Deus levantava um profeta. Muito embora, irmãos, Deus também traz pelos profetas uma esperança. Nunca há uma palavra de Deus dada contra que Ele não deixe uma esperança. Por quê? Nós aprendemos isso em Neemias. Por que Deus restaurou o povo lá em Neemias? Porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Do povo de Judá, do povo de Israel, virá quem? O Messias. Então Deus está trabalhando na história com um único propósito, que Jesus viesse nessa terra para viver, morrer e ressuscitar por nós. O povo de Israel logo nunca iria se acabar, Deus tinha determinado isso. Então Deus também sempre corrigiu o povo e dava ao povo profecias para que ele olhasse para frente e visse uma esperança. Eu queria acrescentar 2 is nas profecias dos profetas e também nas profecias de Malaquias. O 4º i, Israel futuro, olhando para o que vai acontecer com Israel. E o 5º i, eu vou ter que forçar o hebraico agora, senão não ia dar certo, tá bom? O Yeshua, Jesus. Vamos lembrar de novo então? 5 is. Primeiro, idolatria. Segundo, imoralidade sexual. Terceiro, injustiça social. O 4º, o Israel futuro. E o 5º, Yeshua. Essas são as pontes que nós vamos ver neste livro, para nós entendermos o que Deus está tratando com o povo neste momento da história. Então aqui, embora tenha uma visão futura de Israel sobre o Messias, a grande parte do livro é aquela sentença primeira: Deus se levanta contra o povo. Você já leu o livro de Jeremias? O livro de Jeremias é muito interessante, porque os reis chamavam os profetas para falar, e os profetas iam e falavam coisas boas, e aí eles falavam assim: e o Jeremias não veio? Eu não veio com essa leva não, mas manda trazer o Jeremias. Aí o Jeremias ia lá e falava assim: fala, Jeremias, o que você vai falar? Jeremias começava a dizer assim: tudo que eu tenho para falar com vocês é contra o povo. Deus está mandando dizer contra o povo. Então Jeremias falava, não era muito bem ouvido, as pessoas acabam jogando ele no poço, põe ele lá, esquece ele, porque não tem nada a ver com o que ele está falando, mas as palavras de Jeremias se cumpriam. E então eles queriam ouvir de novo o que Jeremias estava dizendo, mesmo quando era contra o povo, porque ele era um profeta de Deus. Aqui, Malaquias vai falar contra o povo. E o que ele vai falar contra o povo? Primeira coisa que eu quero que você veja é isso. Primeira e única de hoje. Reclamação do povo. Como é que nos amaste? Está no versículo 2. Eles perguntam para Deus. Deus diz: eu vos tenho amado. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Ou, como é que o Senhor tem nos amado? Que tipo de amor é esse? A reclamação do povo se dava pelo quê? Nós precisamos de novo observar: o povo de Israel está desconfiado a respeito do amor de Deus, porque não tiveram suas expectativas satisfeitas. Eles queriam uma coisa, Deus deu outra. Você já viu um filho olhar para o pai e dizer: eu não te amo mais? Por quê? Porque às vezes ele está falando aquilo ali com raiva, porque o pai brigou, o pai deu uma palmada, o pai não deu a bicicleta que ele queria, o pai não deu o iPhone 11 ainda? O iPhone 11 que ele precisava. Então, porque ele não tem a sua satisfação dada pelo seu pai, ele se volta nesse momento e diz: eu desconfio do seu amor. Talvez você não me ame tanto assim, porque o que eu quero, eu não tenho. Então o povo, irmãos, esperava voltar do exílio, esperava que Deus os levantasse, e eles não estavam, a expectativa do povo não é boa, viu? De Deus reinar sobre toda a nação. Não, a expectativa desse povo é egoísta. Não é que Deus vai reinar, é porque ele vai reinar através de mim. Então eu vou ser a cabeça.
Eu vou ser o bom na terra. Toda essa humilhação que eu estou passando há 140 anos, debaixo de impérios outros, agora Deus vai mudar a história. Agora Deus vai fazer com que todos os outros sejam meus escravos. Vocês imaginam o quanto que o povo sofreu na Babilônia? Vocês imaginam? Vocês imaginam o quanto o povo sofreu na restauração do muro e do templo durante mais 70 anos? Você imagina? Agora, qual é a ânsia egoísta desse povo? Eu vou dar o troco. Agora Deus vai fazer Israel ser sobre todas as nações, e eles serão escravos, e assim como eles nos trataram, nós vamos tratá-los. O povo queria simplesmente que Deus os levantasse, não era para mostrar a glória de Deus, era para dar a eles a oportunidade de revidar. Vocês já leram o Salmo 137? O Salmo 137 é um salmo assustador. Porque o salmista diz assim: babilônios, que outros povos entrem aqui, peguem os seus filhos e os matem, esmagando-os sobre as pedras. É um salmo duro, está aí nas escrituras, para você entender. É um cântico de lamento, mas é um cântico de raiva, de alguém que quer devolver aquilo que sofreu. Não dá mais para fazer isso, porque Jesus veio e ele disse que a gente precisa tratar os nossos inimigos como? Com amor. Se o teu inimigo fez algo mal contra você, você devolve o bem contra o seu inimigo. Mas, irmãos, o povo que esperava essa bênção, eles não estavam esperando por coisa da cabeça deles, não. Eles esperavam isso porque alguns profetas haviam profetizado. E isso vai acontecer, mas não no tempo que eles querem, no tempo que Deus quer. Então, há várias profecias sobre a Israel dominante, o Israel que vai ser o lugar onde Deus vai reinar. Nós temos lá em João e já sabemos o que Deus queria dizer com essas profecias. A nova Jerusalém. Mas Israel aqui, o povo, queria que fosse naquele momento. Como Deus não fez, eles estavam se sentindo meio desanimados. Vamos ler um texto, uma profecia, que fala sobre essa glória que eles esperavam de Israel. Está lá em Isaías 60. Isaías é um dos profetas que profetizam uma Israel gloriosa, né? Então está lá, Isaías 60, você vai ler comigo do versículo 1 até o versículo 16. Eu vou ler aqui uma versão da NVI. Diz assim: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olha ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas, vêm carregados nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte, se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de cabelo cobrirão a sua terra, manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá, virão todos os de Sebá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão.
serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que vão como nuvens, que vão como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, para a honra do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e os seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei a compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações com os seus reis e seu séquito. Pois a nação e o reino que não a servirem, perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o lugar em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém a percorresse, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações, será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Amém. Que texto lindo, né? Essa glória de Israel, o povo estava esperando para já. É agora. Deus nos trouxe do exílio. É agora. Deus vai restaurar. É agora. Os povos virão, as riquezas virão. Nós vamos ser tratados como o melhor do mundo. É agora. Nós não seremos mais escravos. Nós vamos fazer as pessoas escravas. É agora. E ainda hoje os judeus olham para esse texto e dizem: está perto, está perto. E sabe por quê? Vou entrar aqui um pouco no Apocalipse, né? Sabe por quê que eles aceitarão a besta facilmente? Porque ela lhes oferecerá isso. Eles querem um poder antes do momento. Eles queriam naquela hora, não foi. Eles foram aos pés de Jesus e disseram: Senhor, é agora que o Senhor vai trazer a glória para nós. É agora que o Senhor vai restaurar a nossa sorte. É agora que nós vamos ver as coisas grandiosas que o Senhor prometeu que ia fazer aqui em Jerusalém. É agora. Essa ansiedade, esse desejo os levou a não entender os tempos. Ao invés dessa glória, o povo de Israel está lá de novo em Jerusalém, sob o poder de um outro povo, numa pobreza muito grande, passando por pragas. Marquinhos vai dizer lá depois, no capítulo 3, olha, eu vou reter a praga do gafanhoto, porque até os gafanhotos estavam sendo jogados ainda sobre Israel. Por isso, irmãos, a desconfiança. Deus abre o livro dizendo para eles: eu amo vocês. E aí eles olham para Deus e dizem: que amor é esse? Como? Como o Senhor me ama se eu estou passando por tanto problema? E então, irmãos, que vem a grande lição desse primeiro capítulo. Deus revela o seu amor. Como? Ele diz para o povo o seguinte: olha, não fica olhando para frente. Não é assim que você vai ver o meu amor.
Você vai ver o meu amor se você olhar para trás. É isso que Deus diz. Olha para trás. E aí ele usa o exemplo de Esaú e Jacó. Você quer ver como é que eu te amo? Eu tirei vocês de um lugar ermo, do nada. Vocês eram 2 irmãos, lutavam no ventre. E eu fui lá como Deus, e eu escolhi Jacó, mudei o nome dele para Israel, é como vocês são chamados até hoje. Eu escolhi vocês, e eu desprezei Esaú. Esaú deu a linhagem de Edom, dos Edomitas, e Deus destruiu os Edomitas várias vezes. E ele diz no texto: se os Edomitas se levantarem de novo, eu vou destruir de novo, porque eu aborreci. E o nome desse povo é povo com quem o Senhor está irado para sempre. Vocês querem ver o meu amor? Olha para trás. Vocês foram escolhidos o povo que eu amo. Edom foi escolhido o povo que eu odeio. E aqui nós vamos entrar numa grande crise teológica, né? Dos eleitos de Deus. Como é que Deus faz isso? Deus é Deus, irmão. E na sua soberania, Ele no ventre escolheu Jacó. E com Jacó Ele lançou um povo chamado Israel. E dentro da sua soberania, Ele escolheu um povo chamado igreja. E nesse povo chamado igreja, nós estamos aqui, vivendo nesse século. Porque nós fomos escolhidos, não foi Ele, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas antes Ele que escolheu a nós outros. Nós fomos escolhidos. E dentro desse povo chamado nação de Deus, povo, propriedade exclusiva de Deus, nós levamos o seu nome. E então Deus diz para Israel: vocês estão perdendo a confiança, vocês não conhecem e não creem mais no meu amor, é porque vocês estão ansiosos, esperando por algo que eu não vou dar agora. E vocês estão esquecendo de tudo que já se passou, de como eu os amei, e dentre todas as nações da terra, o Senhor escolheu Israel. Deus revela o seu amor. Olha para lá, Ele escolheu vocês. Muitas vezes, nos portamos como o povo de Israel. Nós nos afastamos de Deus, pois achamos que Ele já não nos ama. É impossível Deus me amar. Será que nessa pobreza, nesse sofrimento, nas coisas que eu quero e não consigo, Deus não me ama? Se Ele me amasse, Ele veria a minha pobreza, Ele veria o meu sofrimento, Ele veria a minha angústia, Ele veria tudo que está errado. Se Ele me amasse, Ele faria tudo bom na minha vida. Nós somos como uma criança mimada diante do pai, me deu a palmada, e eu não amo mais você. Nós somos como uma criança mimada diante do pai que não deu o brinquedo, agora eu não te amo mais. Várias vezes nós nos portamos diante de Deus assim, porque olhamos para a vida e dizemos: não é possível Deus nos amar. Se Deus nos amasse, Ele não enviava o Covid. Deus não ama. Deus abandonou. E nós olhamos para o futuro, e muitas vezes sem expectativa, nós começamos até a desistir das esperanças bíblicas. Nós desanimamos de esperar aquilo que Deus nos prometeu. Irmãos, é por isso que muitos hoje, cristãos, não esperam mais a volta de Jesus. Desanimados. Não conseguem ver as promessas que um dia se cumprirão. Não é possível Deus me amar. Se Deus me amasse, eu seria rico. Se Deus me amasse, eu seria totalmente saudável. Se Deus me amasse, a minha família seria totalmente unida. Se Deus me amasse, eu seria o cara mais
resolvido na face da terra. Nós, como povo de Israel, colocamos o amor de Deus em caixinha e dizemos: se o Senhor quer me amar, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, o Senhor tem que fazer aquilo outro. E infelizmente nós temos igrejas que ajudam a esse tipo de pensamento. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor, dessa igreja famosa da televisão, do canal 7 aí, que ele dizia assim: você tem que entender que Deus é obrigado a te dar. Amém? Deus é obrigado, Ele tem que dar para você. Já é seu. Quem tem que te dar? Irmãos, quem é que aconselha o Senhor? Quem é que prescruta a sua mente? Quem é que consegue sentar com Ele e discutir? Jó tentou, não deu certo. A sabedoria de Deus é muito maior. Então muitas vezes, quando nós queremos olhar e entender o amor de Deus, irmãos, a gente não tem que olhar para frente, a gente precisa voltar os olhos lá para trás. O que Deus fez? Ele olhou para Jerusalém, para Israel, e disse: olha lá para trás, olha lá quando tinha 2 no ventre, eu escolhi vocês. Irmãos, é a mesma coisa que Deus diz para nós nessa noite. Igreja do Senhor Jesus. E Ele nos escolheu. Efésios, capítulo 1. Você está triste, duvidando do amor do Senhor? Você está desestimulado, desconfiado? Você nem quis vir na igreja, porque talvez você fique em casa e você assiste esse vídeo na hora que você quiser, se você for assistir. Eu tenho medo de ir na igreja, pastor. Bom, amém? Ore por isso, ore contra isso. Porque no dia que você tiver medo de ir no supermercado, você morre de fome. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Você acha ainda que Deus não ama você? Será que a gente pode chegar diante de Deus e resmungar que Ele não nos ama por causa de algumas coisas ruins na nossa vida, olhando para esse texto que diz: eu fui lá, eu te escolhi, eu te remi, eu perdoei os teus pecados, eu fiz de você um nada, alguém? Quero, pastor, eu era nada? É pior que nada. Olha Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos até o 5.
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você não era só um nada, você era um nada morto. Você não era só um nada morto, você era um nada morto debaixo dos poderes das trevas. Você não era só um nada morto debaixo dos poderes das trevas. Você era um nada morto debaixo dos poderes das trevas, sob a ira de Deus. Então, meu irmão, se o teu pai não está te dando um iPhone hoje, olha para trás. Se o dia está difícil, se a situação presente é calamitosa, se as coisas que você gostaria que acontecessem na sua vida não estão acontecendo, olha para trás, cai de joelho, dizendo: obrigado, Senhor, porque o nada que eu era, o Senhor que me escolheu, é o Senhor que me fez. Fomos constituídos seu povo, escolhidos em Cristo, que morreu para nos garantir vida e vida em abundância. E para terminar, irmãos, lembra que eu disse que, mesmo no livro de Neemias, que Deus está dando a Neemias aqui uma palavra contra o povo, né? Já está bem específico aqui. Ele termina sempre com uma esperança. Ele coloca uma esperança. E ele diz assim, versículo 5: os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus está dizendo para o povo: para de ficar olhando para o umbigo. Eu sou o Deus que trabalha na história, em todo lugar. É interessante porque quando Deus mandou o povo para a Babilônia, ele disse assim: mas depois de 70 anos, um servo meu vai mandar vocês de volta. E ele levanta um líder do povo que levou o povo de Judá cativo. Ele levanta Ciro e ele diz: meu servo. Antes disso, ele já tinha convertido Nabucodonosor e dito: meu servo. O nosso Deus está dizendo para Israel: eu vou cumprir, vocês vão ver, eu vou cumprir o que eu digo. Mas é preciso motivar a esperança. Versículo 5 tem a promessa: os inimigos de Israel irão ser totalmente destruídos. Se quiserem se levantar de novo como nação, não conseguirão. O reino do Senhor virá, irmãos. Deus vai reinar sobre essa terra. Mas o tempo do reino é dele, não é nosso, não é Israel, é dele. É o Senhor que determina. E Ele vai fazer tudo isso para a sua glória, não para eu ter uma vida melhor, não para eu ter as coisas que eu quero, mas é para a glória dele. E enquanto isso não acontece, irmãos, não devemos esmorecer no tempo da nossa peregrinação. Não se desanime.
Não ache que porque as coisas que você queria que acontecessem na sua vida não aconteceram, que Deus não te ama, porque Ele te ama. Aguarde o tempo de Deus. Quero terminar dizendo o seguinte: fomos salvos em Cristo. Para nós, Deus tem preparado um novo céu na terra, onde viveremos toda a eternidade. Então, queridos, não permita que as lutas, que as privações, que as tentações deste mundo passageiro tirem de você o alvo final, o olho lá na frente. Não permita. Lembre-se do que Paulo disse, como ele orientou o povo. Nós estamos numa corrida, como um atleta que, desejando chegar ao alvo, esmurra o próprio corpo e avança, porque o prêmio está lá na frente. Lembre-se das suas palavras. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo merece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós estamos peregrinando para chegar no alvo. E precisamos aquecer o nosso coração e lembrar que o nosso Deus nos ama tanto que nos escolheu para Ele. Somos dele. Então continuemos até o fim. Quero orar por você e por mim nessa noite, para que Deus fortaleça a nossa vida e a gente chegue no último dia correndo, firme no propósito do Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos o nosso pecado. Somos iguais ao povo de Jerusalém naquela época. Nós também fazemos birras diante do Senhor. Muitas vezes nós não reconhecemos o teu amor, porque achamos que o Senhor está falhando e não nos dá aquilo que a gente quer. Somos assim, pecaminosos, e nos arrependemos. O Senhor deixou o profeta Malaquias para levar o teu povo ao arrependimento. E esta palavra nos chega hoje ao coração para nos levar ao arrependimento. Então eu oro por mim, por todos aqueles que estão me ouvindo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos perdoe quando nós nos esquecemos do seu amor. Quando nós desconfiamos por um momento que o Senhor deixou de nos amar. Tenha misericórdia de nós. E renova em nós, por meio do teu Espírito, a força para continuarmos a correr. Queremos alcançar o prêmio.